Alô, galera do Camil do terceiro ano, tudo bem? Chegando próximo do momento do concurso, né? Imagino que a tensão vai aumentando um pouco, mas faz parte. Lembre-se que vocês estão bem preparados e vão com confiança para a prova. Da nossa parte aqui, nós estamos fechando esse bloco de conteúdos, né? Que se chama Distribuição dos Recursos Minerais e Energéticos, Aproveitamento e Impactos. Fizemos as duas primeiras aulas tratando dos recursos minerais, também definindo algumas questões conceituais. Trouxemos à tona o calendário geológico para associar a estrutura geológica da Terra com o uso dos recursos naturais, sejam fontes energéticas, seja mesmo exploração de recursos minerais. Diferenciamos minerais metálicos, os não metálicos, fontes energéticas renováveis das não renováveis, e depois trabalhamos isso nas duas primeiras aulas, com disponibilidade de recursos minerais no mundo e principalmente no Brasil, falando das principais jazidas mineralógicas brasileiras, com forte destaque para Carajás e quadrilátero, Carajás no Pará e quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Na última aula nós tratamos das fontes energéticas não renováveis, notadamente os combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão, o gás natural e não é combustível fóssil, mas é um recurso, perdão, é uma fonte energética não renovável. Trabalhamos com energia nuclear. Beleza? Para a aula de hoje, o nosso foco vai ser trabalhar com algumas fontes não renováveis, chamadas alternativas às fontes tradicionais, aos combustíveis fósseis principalmente, não é? Alternativas tanto do ponto de vista de que elas são renováveis, então inesgotáveis dentro do uso social, porque podem ou se renovam por conta da energia solar, da própria circulação atmosférica, ou mesmo porque derivam da ação do homem. Por exemplo, a biomassa é plantada, né? Então, nesse sentido, são alternativas àquelas fontes que vão se esgotar em determinado momento, e alternativas também na perspectiva ambiental, porque são fontes que impactam menos na natureza. Olha o que eu falei, impactam menos, não significa que não haja impacto. Essa foi uma armadilha que caiu na última prova da SPSEX sobre a energia eólica, que falava que a energia eólica não tem impacto, não traz impacto socioambiental nenhum, o que não é verdadeiro, e nós vamos falar sobre isso hoje. Então vamos tratar de algumas fontes renováveis, notadamente a hidroeletricidade, a hídrica, né, a hidroeletricidade que a gente usa aqui, a eólica e a biomassa, não é? É o que nós vamos tratar hoje aqui. E depois eu gostaria de fazer a segunda parte da aula, uma análise comparativa entre as matrizes energéticas mundiais e brasileiras, e pensar na evolução da matriz energética brasileira, como que isso diz muito sobre a organização do nosso país, do nosso território. Beleza, beleza? Essa é a organização da nossa aula. Vamos lá então. Desde o início eu tenho colocado essa orientação de estudos, né? Livro 2, capítulo 20, e suplemento de revisão, temas 11 e 12. Se eu não me engano, na aula passada, uma aluna fez uma pergunta sobre as páginas, não é? Como nós estamos trabalhando numa sequência de 4 aulas, as 4 aulas contemplam todo esse conteúdo do capítulo 20 e também do suplemento de revisão. Lembrando sempre que o suplemento de revisão é uma síntese, né? Como o nome está dizendo, eles fazem uma síntese do assunto em 2 ou 3 páginas e depois apresentam uma série de exercícios. Bem interessante, parece uma apostila de cursinho, não é? Ao passo que o livro você trabalha o conteúdo de forma mais cuidadosa, mais detalhada, que também é muito importante. Então eu acho que esses dois instrumentos de estudo são complementares para você. Lembrando sempre que esse livro didático, esse material que eu estou recomendando aqui, é um material que está previsto na bibliografia do concurso da SPSEX. Galera, então vamos lá. Primeiro vamos enfrentar uma conversa breve sobre essas fontes renováveis, né, pensando especialmente no uso no Brasil e nos impactos.
e depois nós vamos pensar na matriz energética. Então, a energia hidráulica, ela já é usada há bastante tempo, né? No mundo e no Brasil. Pensem nos moinhos hidráulicos, por exemplo, aqui foram muito utilizados os chamados engenhos reais da cana-de-açúcar, da exploração da cana-de-açúcar no ciclo açucareiro. Eram engenhos que tinham rodas, estavam próximos a rios e eram movimentados pela força hidráulica, né? No Brasil hoje nós usamos bastante a hidroeletricidade, não é? Um dos países que proporcionalmente mais usa. Mas nem todo país pode usar, porque para você montar uma hidrelétrica você precisa pelo menos de 3 fatores bem importantes. E é bom que você saiba disso. O primeiro fator, você tem que ter um rio caudaloso, tem que ter volume d'água para movimentar a turbina. Tem que ter queda d'água, então tende a ser um rio de planalto, que tem a queda d'água, porque é o volume d'água caindo, a força da água em corredeira que vai movimentar as turbinas e gerar energia, né? Então tem que ter rio caudaloso com queda d'água e tem que estar próximo, é melhor que esteja próximo das áreas de consumo, porque transferir energia hidroelétrica por fios fica muito caro, porque você perde muita energia. Então você precisa dessa combinação, rios caudalosos, ou seja, rios com grande volume d'água, que tenham quedas d'água e que estejam próximos às áreas mais densamente habitadas, as áreas que vão consumir essa fonte, não é? É claro que essa combinação não está sempre disponível em todo mundo. Aqui no Brasil nós temos, e por isso usamos bastante. Ainda que as bacias hidrográficas de maior capacidade hidroelétrica, ou melhor dizendo, a bacia hidrográfica que nós temos de maior capacidade hidroelétrica, que é a bacia amazônica, ela não esteja na nossa área mais habitada. E também tem uma questão ambiental importante. Construir uma hidroelétrica na Amazônia tem um impacto direto sobre a vida ribeirinha e na formação do lago. Vamos falar sobre isso agora. O que tem de bom, o que tem de ruim na hidroeletricidade? Primeiro, é renovável, porque tem a ver com o ciclo da água, né? Não é poluente, então bacana, legal isso. É uma energia limpa, né? Por outro lado, tem 2 problemas. E antes de construir uma usina, deveria acontecer um estudo muito cuidadoso dos impactos ao meio ambiente e à sociedade. Foi a rima. Teria que ter isso, não é? Muitas vezes tem até o estudo, mas a pressão econômica acaba fazendo com que as populações que dependem do fluxo natural do rio sejam pouco ouvidas, e nesse sentido elas sofrem os impactos maiores, né? Porque quando você faz uma hidroelétrica, você muda a corrente normal do rio, você faz uma barragem no rio, né? Então toda a população ribeirinha que vive a jusante dessa hidrelétrica, ou seja, em direção à desembocadura da hidrelétrica, vai sofrer os impactos de um fluxo que era contínuo em relação à vida marinha, em relação à própria dinâmica de vazão e secas do rio. Isso daí vai mudar, porque agora o fluxo é controlado. Então isso impacta na população ribeirinha. E vocês sabem que historicamente, fruto de uma ocupação colonial e por motivos óbvios, as cidades foram sendo formadas próximos aos rios, né? Porque tinha água, porque tinha vida, tinha localização, tinha caminhos, né? Então a construção de uma hidrelétrica, especialmente na região amazônica, mas no mundo todo, causa um impacto inicial para a população ribeirinha, mas também causa um impacto porque quando você forma hidrelétrica, você precisa do lago, você alaga uma vasta área, não é? Isso seria impactante em qualquer cenário, ainda mais quando você tem uma grande hidrelétrica alagando uma área florestada, ou então parques arqueológicos, né? Antigas cidades, tendo que remover populações. Já aconteceu isso aqui no Brasil e não foi pouco, crimes ambientais, a gente pode dizer, em função do alagamento de vastas áreas florestadas, né?
Então, você tem dois impactos, pelo menos, bem diretos, impactos socioambientais. A mudança da vida ribeirinha e a vasta área alagada e os riscos de impacto socioambiental. Também, apesar disso, se você tomar esses cuidados, remover a população de forma justa, fazer os estudos prévios antes da construção da hidrelétrica, que haja um acordo entre todos os pares, né? Se houvesse isso, valeria muito a pena, porque, repito, é uma fonte barata e limpa. Aqui no Brasil, a hidroeletricidade ela é responsável pelo abastecimento doméstico, né, urbano, dos serviços. Né? A gente usa muito pouco ainda para circulação, carros elétricos, né, seria muito pouco. E na indústria também ela é pouco utilizada, mas ela é muito utilizada para abastecimento domiciliar. Nós temos um sistema de circulação de trocas conectado nacionalmente, o sistema elétrico nacional conectado, e o único estado do Brasil que ainda não está integrado é Roraima, que recebe parte da sua energia advém da Venezuela, tá bem? Os demais aqui estão conectados nessa rede. Você percebe que a quantidade de hidroelétricas é maior nas áreas mais habitadas, especialmente no centro-sul, não é? Porque aqui também tem rios de planalto. Certamente essa é uma variável, mas não é a única. O fato de você ter a maior densidade demográfica faz com que você tenha uma grande quantidade de pequenas usinas, né? Hidrelétricas. Percebam vocês que na região amazônica há algumas usinas, mas quantitativamente em número bem menor do que no centro-sul. Esse mapa aqui é um mapa muito perigoso, porque ele fala das hidrelétricas, mas ele coloca o potencial por regiões políticas. Só que a bacia hidrográfica não segue necessariamente a região política. Bacia amazônica, por exemplo, parte da nascente da bacia amazônica vem daqui do Mato Grosso, por exemplo. Isso aqui é bem bacana, porque fala de potencial hidrelétrico, né? O potencial estimado, percebam vocês que na Amazônica é estudado, estimado, mas em operação é bem pequeno. Ou seja, existe um potencial tremendo, o maior potencial brasileiro da bacia amazônica, mas o potencial em operação é pequeno, não é? É bom lembrar que as três grandes últimas hidrelétricas do Brasil foram implantadas aqui. A hidrelétrica de Belmonte, a hidrelétrica de Geral e Santo Antônio. Geral e Santo Antônio no Rio Madeira e Belmonte no Rio Xingu, afluentes da margem direita do rio Amazonas, né? Uma coisa importante, por que essas usinas foram implantadas aqui, já que não há tanta demanda por energia na região norte? Implantadas na margem direita, elas podem abastecer a região norte e, no caso de crise do centro-sul, integradas no sistema elétrico nacional, você pode ter transmissão de energia, ainda que fique mais cara, mas pode ter. Percebam aqui em relação ao Brasil como todo, isso me interessa muito. Nós temos instalado potencial hidrelétrico em operação e construção. Você tem aqui cerca de 40%, ou seja, existe ainda uma possibilidade de crescimento dessa fonte energética brasileira. E o forte destaque vai para a região sudeste, sul e também para a região nordeste, não é? Especialmente sudeste e sul, que mais da metade do potencial está instalado. A nossa bacia hidrográfica de maior potencial instalado é a bacia paranaica, que do Tietê-Paraná, não é, que hidrata essa região mais povoada do nosso território. Uma outra fonte de energia limpa, alternativa, renovável, é a energia eólica, a energia do vento, né? São aqueles catalisadores, parecem cataventos gigantes que são postos. E eu falei agora há pouco
que caiu na SpaceX, eu acho que foi no ano passado, uma questão muito perigosa sobre energia eólica, que era uma energia que não causava nenhum tipo de dano socioambiental. Isso é verdade, isso é falso, não é? A energia eólica é uma energia limpa, bacana, que deve ser utilizada nos lugares que tem capacidade, ou seja, que tenha muito vento, de preferência com menos precipitação, né, com menos chuva. Por outro lado, tem alguns impactos. Só qual é o impacto da energia eólica? Pois bem, o primeiro impacto é para a população que vive no entorno, porque tem um barulho e muda a paisagem, né? Pessoal, mas isso é pouco, não importa que seja pouco, é impacto, não é? E outro impacto é para a vida aérea, para os animais que circulam, especialmente pássaros, não é? Porque pássaros migratórios que passam por aquela região e são pegos pelo catavento. Parece que é besteira, brincadeira, mas não é. Isso acontece realmente, são pelo menos dois impactos aí. Mais a mais, a energia eólica é a energia que mais cresce no Brasil. Então, nas últimas décadas, energias alternativas como a eólica e a solar são energias que proporcionalmente, não é que tenha mais que as outras não, mas proporcionalmente estão em franco crescimento, não é? Eu não vou fazer a leitura, recomendo que vocês vejam, né, depois. Cresce geração de energia eólica no Brasil. Aqui está falando dos números, né, do crescimento brasileiro. O Brasil é um dos países que vem em franco crescimento, aqui ele compara com outros países, com países da Europa, a Europa como continente, né, mas Índia, China, Estados Unidos, e mostrando aqui a amplitude do aumento da energia eólica. Aqui você tem a velocidade média dos ventos. É claro que esse é um fator decisivo para a instalação de uma usina de captação de energia eólica, não é? Percebam vocês onde é que nós temos a maior possibilidade. Olhem comigo aqui. Extremo sul do Brasil, oeste do Paraná, centro da Bahia, região da Chapada Diamantina, Serra do Sincorá, e principalmente o litoral norte do Brasil, do Amapá, Rio Grande do Norte. Não sei se vocês lembram disso, tem uma massa de ar que sopra aqui, que é a massa equatorial atlântica. Ela é uma massa quente que atinge essa faixa do litoral brasileiro, produzindo ventos constantes e trazendo algumas repercussões. Por exemplo, a grande quantidade de dunas nessa área aqui. Quem já fez turismo aí por cima, Lençóis Maranhenses, Ilha do Marajó, praia de Genipabu, praia de Jericoacoara, são praias que tem muitas dunas, né? Porque tem vento, mas não tem muita chuva. Aqui no Rio Grande do Norte você tem grande quantidade de sal marinho, praias naturais de sal marinho, porque tem evaporação com pouca precipitação, né? O vento produz isso também. E também é uma área absolutamente propensa à instalação da captação de energia eólica. Não é à toa, veja só, por regiões, a região Nordeste é de longe a região de maior potencial eólico brasileiro, seja pelo centro do território baiano, Chapada Diamantina, seja pela faixa norte. A região sul também tem grande potencial e são as duas regiões de maior destaque, ainda que a capacidade instalada na região nordeste seja superior ao sul. É curioso isso, porque no sul do Brasil você tem o maior parque eólico brasileiro, o Parque de Osório, mas considerando os diversos pontos de captação, no Nordeste, o Nordeste é a região de maior capacidade instalada, ou seja, tem maior potencial e tem maior capacidade instalada de energia eólica. E repito, é uma energia que continua a ser explorada e está em franco crescimento. Uma outra fonte renovável é a fonte derivada da vegetação, a biomassa. A biomassa tem várias vertentes, né? Por exemplo, a lenha, madeira que é utilizada para fogueira, para carvão, para fornos, a lenha, não é? Isso é biomassa. A cana-de-açúcar e o etanol é biomassa, não é? A produção de biocombustíveis, produção de oleaginosas para extrair dela o óleo que vai, ou misturado com diesel ou não, produzir biocombustíveis, como é o caso da soja, por exemplo,
como é o caso do babaçu, não é? E outras oleaginosas, tá bem? Então a biomassa é renovável, porque é plantada. Então é como se fosse uma colheita normal, é plantada, é renovável. A queima da biomassa libera libera derivados do carbono. Por conseguinte, também é poluente, mas polui menos que os combustíveis fósseis. Então seria uma alternativa aos combustíveis fósseis, não é isso? E onde é que está o problema, professor? Bom, tem dois problemas aí. Um primeiro problema é o argumento de que você, com a expansão desse tipo de fonte energética, você estaria eliminando áreas ou usando áreas que poderiam ser utilizadas para mitigar a fome produzindo alimentos. Você está usando essas áreas agricultáveis para produzir energia. Esse é um discurso. Ainda que nós saibamos que o problema da fome no mundo não é a quantidade de comida, mas é o acesso e a distribuição dessa comida, né? Mas essa é certamente uma crítica que se faz ao uso da biomassa. O outro é de ordem ambiental, porque para produzir para a biomassa você precisa de produções em larga escala, não é isso? Em grande quantidade, em vastas áreas. Isso significa substituição da vegetação natural, heterogênea, diversa, por uma produção uniforme, homogênea, não é? Monocultora. E isso, evidentemente, homogeneiza também, além de homogeneizar a flora, homogeneiza a fauna, impactando na biodiversidade global, assim a gente pode dizer. Acontece muito no Cerrado, não é? Você vê as áreas de plantação, por exemplo, de cana-de-açúcar para a produção do etanol, é uma paisagem super uniforme. Ali antes tinha, por exemplo, no litoral nordestino, você tinha Mata Atlântica. Hoje no oeste de São Paulo, que é a principal região produtora de cana-de-açúcar do Brasil, você tinha áreas de cerrado que foram devastadas para a expansão da produção canavieira, tanto para o açúcar como para a produção de combustíveis, não é? Observe você aqui que essa biomassa, como eu falei, ela é bem diversa. Muitas vezes na matriz energética, que nós vamos analisar adiante, eu não vou partir para análise agora não. Eu só coloquei esse gráfico aqui para vocês verem essa partezinha. A biomassa representa 27% da nossa matriz energética. O Brasil, de tudo que o Brasil usa como fonte de energia, 27% é de vinda da biomassa, só perde para o petróleo. Mas muitas vezes a matriz energética, quando aparece nas questões, ela vem dividida, não vem a biomassa integrada, vem dividida pelo menos em lenha, carvão vegetal. Olha só a quantidade ainda muito grande, né? Isso é resquício de uma vida do campo ainda. E a cana-de-açúcar, por conta do etanol que é usado para a movimentação de combustíveis, né? E aí aparecem outros aqui, os biocombustíveis outros, além da cana-de-açúcar. Então, tanto pode aparecer em conjunto com o biomassa, tudo que é plantado e do qual nós extraímos energia, como pode aparecer separadamente. Você vai ter que ter a interpretação do gráfico quando você for estudar. O grande destaque da biomassa, no nosso caso, é o etanol, né? Especialmente, olha só, gente, década de 70. E o Brasil é expoente na produção do etanol e da tecnologia, inclusive, não é? Por que década de 70, professor? Por causa do choque do petróleo. É verdade. O choque do petróleo levou os países a pensar em formas alternativas e o Brasil desenvolveu essa tecnologia, inclusive, da produção do álcool etanol para movimentar combustíveis, não é? Então, o pró-álcool, final da década de 70, tá ele associado a esse período de forte crescimento, estabilização, de novo uma retomada aqui, não é? E que de fato é bem importante. Você vê que além de produzir para o consumo interno, o Brasil também exporta o álcool, etanol, né? E eu já tinha falado sobre a lenha carvão vegetal anteriormente, né? Tem uma diferença básica. A lenha é tratado, né? Perdão, a lenha não é tratada. A lenha é madeira queimada e pode impactar, inclusive,
em depedração da cobertura vegetal. O carvão vegetal, via regra, é feito a partir de madeira tratada para esse fim, não é? Aqui você tem a variação, e aqui nós chegamos no ciclo dos biocombustíveis. Eu deixo para vocês fazerem uma leitura, como que é complexo, desde a produção, da produção agrícola, né, setor primário, então plantas produtoras predominantemente de carboidratos, cana, milho, né? E aí você tem todo o processo de colheita, transformação, manufatura, destinação para o fim energético, e depois ele está falando aqui de que essa produção também absorve derivados de carbono, né? Porque é a vegetação, então teria nesse tipo de produção um impacto muito menor do que o dos combustíveis fósseis. Aqui você tem alguns exemplos do Brasil de vegetação que é utilizada para a produção de óleos e com destinação, óleos ou produtos com destinação energético, né? Algodão, amendoim, babaçu, cana, que eu falei, dendê, girassol, macaúba, mamona e soja. E aqui estão eles dispersos pelo Brasil. Em todas as regiões você vai ter essa possibilidade, com forte destaque para a cana-de-açúcar e para a soja. Continuando então, finalizando na verdade a nossa aula, eu queria fazer uma comparação da matriz energética mundial e brasileira. Primeiro, o que é matriz energética? Matriz energética é a distribuição das fontes energéticas por toda a energia consumida no país, seja consumida para fins residenciais, essa energia que está ligando o teu computador aí, a luz do teu quarto que está ligada, seja para fins de circulação, abastecimento de veículos, né? Seja para fins industriais, por exemplo, né? Então, aqui no Brasil, percebam vocês que nós temos o consumo de energia em 3 momentos. 73, olha que significativo 73, que foi o choque do petróleo, o primeiro choque do petróleo. Então, esse que está azulzinho aqui é de 73. Depois em 93 e depois em 99. Então, o petróleo, ele é soberano aqui, não é? Ele era proporcionalmente muito maior em 73. Com a crise do petróleo teve uma baixa e depois voltou a subir. A lenha está ligada ao mundo rural, mais ao mundo rural. Então, à medida que o país foi se urbanizando, a lenha foi caindo proporcionalmente. A energia hidráulica, como alternativa ao petróleo, teve um crescimento após 73. Assim como cana, carvão e gás, as outras em menor quantidade. Mas essas 3 aqui dá para fazer uma análise bem instigante, não é? Vamos ver outro gráfico. Na verdade, os gráficos agora vão tratar das matrizes energéticas no mundo, no Brasil. Isso daqui é no mundo, oferta mundial de energia primária por fonte. Super instigante, mais uma vez, que ano? 73. E aqui, para a nossa atualidade, século 21, 2007. Você vai pensar o seguinte, 73, crise do petróleo. O petróleo deve ter caído muito, né, professor? Olha só, de fato teve uma queda, né? O petróleo era 46% da fonte energética mundial e caiu para 34%, não é? Teve uma queda significativa. Opa, então quer dizer que a gente está diminuindo o consumo dos combustíveis fósseis? Falso. Falso. Essa queda foi proporcional, só que hoje o mundo consome mais que o dobro. Hoje, né, 2021, mais que o dobro do que nós consumíamos em 73 de energia, não é? E se caiu o petróleo, teve um acréscimo dos outros 2 combustíveis fósseis. O carvão saiu de 24, foi para 26,5 e o gás natural sai de 16, vai para 20. Ou seja, se aqui em 73 os combustíveis fósseis respondiam mundialmente
Some aí, 46 mais 24 dá 60, 70, 86%, mais que isso, não é? 86 ponto alguma coisa por cento. Quanto é que vale aqui em 2007? 34 mais 26, 50, 60, 80%. Então os combustíveis fósseis saem de 86 para 80%. A redução foi muito pequena. A redução proporcional. Quantitativamente, então, passamos a consumir muito mais. Apesar de todo o discurso ambiental, a matriz energética mundial está fortemente sustentada em mais de 80% nos combustíveis fósseis, que são não renováveis, que derivam de fossilização em tempos geológicos pretéritos e são altamente poluentes, não é? Quando você compara com a matriz brasileira, você percebe que a matriz brasileira é ambientalmente mais adequada nesse sentido, ainda que os combustíveis fósseis respondam por mais de 50%, petróleo e derivados 37%, carvão mineral 5%, gás natural 10%. Então 37 e 10, 47, mais 5 vai mais que 50%, não é? Lembrando que esse gás natural, boa parte dele vem da Bolívia, nós já vimos isso, não é? Ainda assim, comparando com a matriz mundial, que era 80%, a nossa aqui está 50%. Então, quase metade da nossa matriz energética advém das chamadas fontes alternativas, com destaque aos produtos da cana, bagaço da cana e o etanol, o caldo, não é? E energia hidráulica e eletricidade, não é? Ainda há um percentual muito grande de lenha, que estaria vinculada à biomassa, mas é um percentual que ainda mostra resquícios de uma população de pequenas cidades ou população do campo mesmo. Bem interessante isso, esse gráfico daqui de baixo, que mostra os setores que mais consomem energia no Brasil. A indústria, os transportes, especialmente o rodoviário, como vocês podem ver aqui, né? Gasolina, etanol entra aqui também, e residência 10%. Então, indústria, transportes e residência seriam os três principais consumidores de energia. Para a residência, especialmente, a principal fonte é a hidráulica, como eu já havia falado anteriormente. Então você pode associar esses dois pontos aqui. Vamos caminhar. Olha que bonitinho esse gráfico, bem instigante, não é? Que é como que o consumo de energia do Brasil aumentou de 41 para agora em potencial, né, em toneladas. Olha só, estava aqui abaixo de 20, cerca de 20, e vai para mais de 200. O Brasil se urbanizou e se industrializou nesse período, né? O crescimento econômico é sustentado em consumo de energia. Pronto. Então, de 41 para o século 21, de 1941 para o século 21, você tem um crescimento urbano e industrial muito significativo do Brasil, e isso significa consumir mais energia. E mudou também a matriz. A lenha, que era soberana aqui, vai dando lugar ao petróleo, a energia hidráulica e a biomassa, a cana-de-açúcar. A lenha continua quantitativamente muito parecida, né, professor? Quantitativamente, sim, porque a população brasileira cresceu muito nesse íntere. Mas, percentualmente, o percentual de consumo, de uso da lenha, hoje é de aproximadamente 10%, né, como nós vimos anteriormente. Mais uma vez, uma comparação, onde é que eu vou botar aqui em cima, cobrindo o mapa do Brasil, uma comparação da matriz energética do mundo do Brasil entre 73 e no início do século 21, na segunda década do século 21. Percebam só aquilo que eu falei, no mundo e no Brasil, uma forte dependência dos combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão mineral no mundo. No Brasil, principalmente o petróleo aqui nesse momento, não é? E em 2012, ainda que tenha diminuído o percentual de petróleo, a forte dependência de combustíveis fósseis no mundo, no Brasil mais que 50%,
mas o Brasil, do ponto de vista energético, ambientalmente, a nossa matriz é melhor do que a matriz global em relação a essa dependência dos combustíveis fósseis. Finalizando a aula, mais do mesmo, né? Evolução da matriz brasileira. Eu vou deixar aqui para que vocês façam análise muito parecida com aquela que eu falei. E aqui vai tratando de cada uma das fontes. Olha que bonitinho e que fácil para você, né? Energia nuclear somente a partir da década de 90, né? Os tratados foram firmados em 80 e Angra 1 começa a funcionar no final, na década de 90, Angra 2 só no século 21. Curioso aqui que ele faz aquela observação sobre a biomassa, né? Outras formas de biomassa são usadas há séculos, como óleos vegetais, bagaço da cana, não é? Bem legal isso. Eu acho que essa é a última, mais uma vez comparando as matrizes energéticas. Aqui a matriz brasileira em 2011 e a matriz mundial. Aqui ficou bem bacana por conta das cores, né? A matriz mundial usa de energia renovável apenas 12%, ao passo que o Brasil tem como energia renovável 44%, não é? E a não renovável seriam os combustíveis fósseis e o urânio, né? Energia nuclear. O mundo depende em 87% de energia, fontes energéticas não renováveis, o que é preocupante, certamente, do ponto de vista geoeconômico e geopolítico para o futuro, não é? Galera, eu vou deixar esse texto aqui para vocês, uma síntese, veio a seguir os diferentes marcos da evolução da matriz energética brasileira, que ajuda a entender aqueles gráficos lá atrás, falando inclusive da Angra, né, o programa Proálcool que nós já tínhamos falado. Recomendo que vocês façam a leitura, falando do pré-sal, né, início da exploração do pré-sal aqui embaixo, então fica como síntese aí, e nesse sentido eu fecho minha aula com esse slide, e nós fechamos esse bloco de assuntos a partir da próxima semana, já iniciando no terceiro trimestre, em reta final para a tua prova, um outro grupo de conteúdos. Valeu? Beijo, tchau, tchau, bons estudos.